O YouTube tá fazendo um negócio comigo que eu não tô gostando tanto e talvez esteja acontecendo a mesma coisa contigo nesse exato momento, tá? Seguinte, o YouTube, ele anda me recomendando vídeos sobre autodesenvolvimento. É um tema que eu gosto, mas não procuro com tanta frequência. Mas por algum motivo, a plataforma, o algoritmo, né, entendeu que eu gosto desse tipo de assunto, então ele acaba me recomendando alguns vídeos sobre. Ok, até aí tudo bem. Quando eu clico no vídeo, são geralmente vídeos com títulos interessantes, thumbnails também interessantes, né, persuasivas, a ponto de me fazer clicar. Eu me deparo com um bom comunicador, uma boa comunicadora, pessoas que têm um background interessante ali para conseguir te passar um conteúdo do tema, né? Tem uma qualidade boa de vídeo, tem comunicação interessante, tem persuasão em cima. Fazem bem o papel de criador de conteúdo, no caso, né? De influência de criador de conteúdo. Mas sempre é o mesmo papo. É sempre a mesma conversa. Coma melhor, treine, melhore seu sono e finalizam falando alguma coisa genérica sobre dopamina, né? Que é a palavra que as pessoas aprenderam e nunca mais pararam de falar sobre. E com essa saturação dentro desse tópico de autodesenvolvimento, com tanto conteúdo repetitivo por aí, eu enxerguei uma possibilidade de passar um conteúdo que seja diferente. Um conteúdo que você não vai achar com tanta facilidade em outros lugares, tá? Mas eu posso te passar as fontes de onde eu pego, geralmente, ideias centrais, que me ajudaram, inclusive, a criar esse vídeo aqui e que foram extremamente úteis nos últimos 2 anos aí da minha vida. Se você pesquisar pelo nome Dan Cole, se você pesquisar pelo nome Justin Welsh, você vai pegar muito do conteúdo que eu tô falando aqui, mais aprofundadamente, com mais detalhes, com mais extensões, entendeu? Então, a gente tá aqui na ponta do iceberg sobre assuntos de autodesenvolvimento que de fato funcionam sem você precisar ficar recorrendo a melhore seu sono, melhore sua dieta, coma melhor, e esse blá blá que a gente sabe que é necessário para nossa vida, mas que a gente tá cansado de ouvir de tanta gente diferente. Então seja bem-vindo ao Power Spike. Esse aqui não vai ser um vídeo genérico sobre autodesenvolvimento e vai ser um tutorial completo onde eu vou te mostrar como você pode se beneficiar da aprendizagem para alavancar em qualquer área da sua vida, tá? Vai servir para qualquer área da sua vida, mas o foco central aqui da conversa vai ser sobre finanças, tá? Porque eu acredito que se você melhora as suas finanças, você consegue melhorar consequentemente todas as outras coisas da tua vida. Eu já vou dar o contexto do que é o Power Spike, mas antes você precisa entender como que você vai consumir esse vídeo aqui. Eu decidi separar em duas fases. A primeira fase é a fase de descoberta e a segunda fase é a fase de monetização. Não tente pular as fases, tá? Você não consegue chegar na monetização sem antes ter descobertas. Você precisa da informação para depois saber como que você vai conseguir alavancar essa informação e, consequentemente, monetizar e, consequentemente, resolver os problemas aí que estão acontecendo na tua vida. Então, não pula, tá? Segue essa regra aqui, é a ordem natural das coisas, como devem acontecer. E, enfim, vamos lá, para dar o contexto disso aqui. O contexto, ele é bem bobo, para ser sincero. Eu conheci esse termo, Power Spike, ou na tradução Pico de Poder, quando eu tava tentando a minha sorte ali na adolescência de jogar competitivo de League of Legends. Então, sim, tive bons anos da minha vida perdidos aí por conta desse jogo diabólico. E foi ali em meados de 2017 que eu aprendi sobre esse termo, né? Eu tava aprendendo ali com o treinador, sobre fundamentos e tudo mais. E daí ele explicou sobre essa questão do Power Spike. Cada personagem tinha um momento do jogo onde ele estava mais forte que os outros. Podia ser por conta de item, podia ser por conta do momento do jogo, né, o que a gente chama de patch ali, as atualizações que acabam vindo durante as semanas, durante o mês. Podia ser por conta do nível que ele se encontrava, podia ser por conta da matchup, né, dos bonecos que tem um time, dos bonecos que tem outra. E por aí vai. Podiam incluir vários fatores. No meu caso, como eu jogava mid de eco, teve um bom período ali em 2017, acho que foi isso mesmo, onde eu precisava fechar 2 itens e eu conseguia ganhar o jogo praticamente sozinho. Eu conseguia levar as torres mais rápido, por conta de 2 itens ali que faziam isso, e necessariamente acabavam me fazendo ganhar mais partidas. Foi uma época divertida, foi uma época realmente interessante, e eu costumo falar que nada é perda, tá? Tudo que você faz é um tipo de ganho de experiência. E por mais que aquilo tenha sido só uma fase, graças a Deus não deu certo, inclusive, eu consegui bastante experiência sobre várias coisas que acabaram servindo posteriormente pra minha vida. Então, em 2023, eu comecei a pensar, cara, tem tanta coisa acontecendo de bom aqui na minha vida por conta de ações que eu tomei, que em algum momento eu refleti, cara, isso aqui é como se fosse o Power Spike lá da época que eu jogava LoL. E nisso eu comecei a pensar em contextos, né, em conseguir juntar esse conceito em coisas da vida, em coisas que fizessem sentido ali pro mercado que eu trabalho, e acabou dando certo, né? Eu acabei validando bastante várias ideias por conta desse conceito
principal, que é o Power Spike. Então, eu fiz um artigo na época, muita gente se deparou, muita gente gostou, recebi muito feedback, e é por isso que você está, inclusive, vendo esse vídeo, porque é uma forma diferente de falar sobre autodesenvolvimento, sem precisar recorrer a coisas genéricas que a gente não aguenta mais ouvir por aí, tá? Então, a partir de agora, eu quero que você entenda o seguinte: a vida é um jogo, tá? A vida é como se fosse um jogo. E se você tomar determinadas ações, você vai passando as fases, você vai chegando, né, da fase 1 para fase 2, para fase 3, para fase 4, e vai descobrindo as fases aí da tua própria vida, né? Não é, a vida de todo mundo tem fases diferentes. E em algum momento você vai perceber, caramba, estou no meu pico de poder. Então, eu queria que você voltasse a tua percepção agora da realidade como se fosse um jogo, tá? Como se a vida fosse um jogo. Para a gente começar a falar sobre descobertas, a gente tem que entender o que faz a gente querer descobrir coisas, explorar, que é o desconforto. Se você não se sente desconfortável com a tua realidade no momento, vai ser bem difícil você arranjar motivação e, consequentemente, disciplina para conseguir tomar determinadas ações. E tomar determinadas ações por um bom período de tempo. E isso aqui é o ponto principal do Power Spike: você tomar determinadas ações por um bom período de tempo. Então, se você está numa fase onde as coisas estão dando muito certo, onde você está naquela zona de conforto e você não vê muito sentido para prosseguir, né? Sei lá, querer fazer coisas diferentes, querer de fato sair da sua zona de conforto, talvez esse vídeo não seja tão interessante aqui para ti. Aqui eu tô conversando com pessoas que buscam desconforto, tá? Não só estão em desconforto nesse exato momento, como também buscam estar desconfortáveis para querer melhorar. Então, essa é a primeira parte. Se você não se sentir desconfortável, você não vai necessariamente ter motivos para tomar ações, beleza? E a gente precisa de ter isso aí, ações baseadas no desconforto. É até meio duro de falar isso, mas é assim que funcionam as coisas, né? Quanto mais difícil for a nossa realidade, é mais provável que a gente queira tomar ações para a gente mudar essa realidade. E é aquilo, nas tomadas de decisões mais difíceis que você consegue ter uma vida mais confortável lá na frente. Então, isso aqui é o início de tudo. Se você não se sentir desconfortável, muito difícil você querer tomar ações por um bom período de tempo, tá? E então vem o ponto de ignição. O que eu chamo de ponto de ignição é aquele momento que as coisas explodem. É o estopim, tá? É o estopim da coisa. Onde você tá no momento ali de basta, de chega. Onde você se encontra numa fase da tua vida que você simplesmente não quer mais aceitar como ela está sendo, como ela está ocorrendo, entende? Pode ser alguma coisa que alguém fala pra você, pode ser alguma ação que outra pessoa toma e isso impacta de forma negativa na sua vida. Pode ser qualquer coisa que realmente faça você parar e pensar: eu não quero mais que isso aconteça, eu não quero mais deixar isso aqui acontecer. E aí você entra no que eu chamo de ponto de ignição. Alguma coisa ligou na tua cabeça e aí você vai começar a buscar formas de melhorar. Tem gente que fala que isso aí é um momento de virada de chave, né? Mas eu não gosto tanto de usar essa frase. Eu prefiro mais pensar que isso aqui é um ponto de ignição. Ponto de ignição, cara, ligou alguma coisa, ligou algum tipo de energia dentro de você que tava, sei lá, desacordado, e agora sim as coisas vão começar a mudar de fato. Para você entender melhor essas duas coisas, eu gostaria de explicar um pouco de como foi para mim, tá? Como que foi o meu momento de maior desconforto e o que foi meu ponto de ignição para de fato começar a querer buscar melhoria, beleza? Meu ponto de desconforto máximo foi quando a gente estava ali na pandemia, né? Pandemia de 2020 até 2021, e eu trabalhava em um consultório. Nessa época que eu trabalhava em consultório, eu tinha que me deparar com muita gente doente indo até o consultório, muitas das vezes sem realmente estar infectada, ou até mesmo com pessoas infectadas ali, desesperadas por conta de algo que era invisível, né? O que acabou desencadeando a pandemia de 2020. E essa foi uma época bem tenebrosa, porque eu comecei a ver várias pessoas próximas a mim trabalhando de casa, ou seja, trabalhavam de maneira física ali, né? Precisavam ir até o escritório, e foram movidas ali para o home office por conta da pandemia. E isso, cara, desencadeava um sentimento de inveja muito grande em mim, porque eu não queria precisar estar indo para o consultório, ainda mais morando aqui onde eu moro no sul, que é frio pra caramba em determinadas épocas, e foi um período bem, bem tenso ali para mim, né? Claro, é o tipo de coisa que as pessoas passam todo santo dia, mas eu era aquele adolescente chato, com cabeça fechada, e para mim era o fim do mundo aquilo ali, né? Cada um com seu cada qual, beleza? Mais ou menos assim. E nessa época, o desconforto era tão grande que eu comecei a pensar o seguinte: eu quero mesmo estar fazendo isso aqui, eu quero mesmo continuar nessa rotina, sentindo inveja dos outros,
trabalhando em algo que eu não gosto, quando eu sabia que eu podia estar em casa, né? Porque eu gosto muito de mexer em computador, eu sei fazer coisas no computador, e eu poderia estar trabalhando de casa, né? Eu só não tô trabalhando porque eu não tô no emprego certo, eu pensava dessa forma, e também porque eu não tinha qualificação, eu pensava dessa forma também. E nisso eu comecei a pensar, e se eu começasse a ganhar dinheiro de outras formas? E daí eu pesquisei onde cada pessoa no mundo tenta pesquisar em algum momento, né? Pesquisa para querer saber em algum momento, que é a internet. Então comecei a pesquisar ali sobre como ganhar dinheiro na internet e tal, e fui me deparando com várias oportunidades, certo? Isso foi muito bom, porque várias dessas oportunidades que eu acabei me deparando me levaram de fato para frente. E isso aconteceu por conta do desconforto, beleza? Meu ponto de ignição, ele veio ali mais ou menos em 2021, quando eu já tinha conhecimento do mercado digital, né, que é onde eu trabalho hoje, inclusive. E o ponto de ignição foi uma frase, tá? O meu ponto de ignição, no caso. O que despertou aquela energia que estava desacordada dentro de mim foi uma frase que eu ouvi de uma pessoa. Era uma pessoa próxima que, volta e meia, se consultava nesse consultório que eu trabalhava e eu já tinha atendido essa pessoa. Então, um dia ela voltou lá, eu também novamente atendi essa pessoa. Ahn, e ela falou pra mim o seguinte: caramba, vai aposentar por aqui? Aquilo não foi falado por mal, mas na época a minha mente interpretou como se fosse por mal. Eu sabia, no fundo eu sabia que não tinha sido por mal, sei lá, poderia ser só uma brincadeira que a pessoa quis fazer na hora pra descontrair. E, enfim, eu sei que hoje eu entendo melhor que não foi mesmo por mal, mas aquilo desencadeou muita coisa ruim e muita coisa boa ao mesmo tempo em mim. Porque a partir daquele momento eu comecei a refletir bastante. Eu realmente quero estar aqui nos próximos tantos meses, nos próximos anos, e isso começou a me fazer agir mais, e mais, e mais, e mais. Então, eu dou muito valor a essas duas etapas, porque sem essas duas coisas, é bem difícil você querer, de fato, ficar tomando ações novas, né? Buscar coisas novas, explorar, descobrir coisas novas. Então, pega esse primeiro exercício. Tenta encontrar dentro da tua vida, dentro do que acontece hoje, dentro da tua realidade, aquilo que mais te deixa desconfortável. Muita coisa vai te deixar desconfortável, muita coisa te deixa desconfortável, só que vai ter alguma coisa central que vai ser esse ponto de ignição para que você chegue nesse momento de basta, não quero mais que aconteça isso, vou fazer algo de fato para mudar e vou buscar esse algo todo santo dia. A próxima coisa que você vai querer fazer é o que eu chamo de modelagem do bem. A modelagem do bem é basicamente você observar a vida de alguém que você, de certa forma, tem uma admiração e você tentar identificar pontos que fazem essa pessoa ter aquela vida. Ou seja, o que que ela faz, qual que é a identidade dessa pessoa, como que ela se comporta, com quem que ela anda, quais são os contatos dessa pessoa no geral, o que que ela divulga, o que que ela influencia os outros a fazerem, o que que ela ensina, tudo o que você conseguir captar que componham, né, a identidade, o caráter daquela pessoa, você vai querer estudar para que você tente seguir, para que você tente modelar, para ver se faz sentido para você. Aqui é uma parte que você tem que tomar muito cuidado, tá? Perceba como eu falei, modelagem do bem e não cópia do bem. Quando eu estava ali estudando marketing digital, lá no iniciozinho eu me deparava com muito do que a gente chama de guru, né? A gente tem os famosos gurus aqui do mercado, que é aquele cara que mostra carrão, mostra mansão, mulher, ostentação pura, e que faz você ter aquele tipo de esperança que você pode ter a mesma vida que ele, se você comprar o curso de R$ 1.997 dele. Eu deparei com muitas pessoas e meus olhos brilhavam, porque você viu o cara ali mostrando uma vida que era uma vida luxuosa demais, era uma vida muito difícil de ter, muito específica, muito exclusiva, né? E quando você vem de um background financeiro tenebroso, né, igual eu vim, aquilo realmente faz você acender um pouco a chama de esperança pra você querer ter uma vida igual aquela, né? De querer muito ter aqueles carrões, aquelas mansões, aquele lifestyle de viagem e tudo mais. E isso é muito perigoso, tá? Você entende melhor, né, que é perigoso quando você chega a ter resultados expressivos, que foi o meu caso, quando eu comecei a ter resultados mais expressivos, e eu comecei a perceber que não era tudo aquilo que eu queria, né? Tinham coisas ali, pontos que eu fui identificando na personalidade, da identidade, mesmo que o cara fosse um personagem ali, que eu gostaria de ter de fato. E quando eu comecei a ter resultados, teve muita coisa que eu descartei, tá? Então, brilhava os olhos com muita coisa, mas conforme eu fui tendo resultados e possibilidades de ter coisas semelhantes, eu fui descartando porque não fazia parte da minha personalidade. Então, a ideia aqui é você modelar aquela pessoa, aquela personalidade que você acompanha e tentar tirar daquela pessoa coisas que você vê que fazem sentido de tentar adaptar na sua vida. Porque senão, cara, você perde toda a sua autenticidade e você acaba se frustrando também, porque a pessoa tá te mostrando, muitas das vezes, algo superficial. Você não entende como é a vida da pessoa por trás das telas e tudo mais. Então,
O superficial, ele acaba destruindo muitas pessoas porque você se compara, né? Então você tem que tentar identificar traços da personalidade, traços da vida da pessoa que vão se encaixar aí na tua vida, que vão de fato fazer sentido e vão te preencher, né? E não só fazer porque o cara fulano ali faz e é legal e é bonito e é instagramável e tudo mais, beleza? Agora você me pergunta, onde que eu acho essas pessoas pra modelar? Onde que eu consigo encontrar personalidades que não são, sei lá, picaretas, ou que falem verdades, ou que simplesmente não vão me fazer eu ficar me comparando 100% do tempo? Nos livros, cara. Nos livros. Os livros são os melhores amigos que uma pessoa pode ter. Porque ali você tá acompanhando o trabalho de vida de uma pessoa, tá? Trabalho de vida. Quando eu tô falando vida mesmo, são anos e anos da vida de uma pessoa compiladas num livro para te ajudar, de certa forma, né? Independente da área que você escolha, beleza? Então, é, eu tenho muito preconceito, inclusive, com quem fica lendo romance, fica lendo livro de historinha a todo momento. Cara, pelo amor de Deus, vai ler um livro que vai te ajudar a fazer alguma coisa prática na tua vida, entende? E aí você tenta pegar pontos da personalidade, traços da personalidade do autor, o que que ele tá querendo te passar, como que ele pensa, e daí você começa a modelar aquilo para você, né? E nisso você vai melhorando bastante. Então, essa é a minha dica. Tenha modelos mentais de autores, né? De pessoas que fizeram um trabalho relevante, publicaram esse trabalho relevante em formato de livro e, cara, tá acessível aí para você, uns 30, 40, 50 reais em livros na Amazon, que você pode achar essas pessoas falando sobre coisas que vão de fato te ajudar e te fazer melhorar. Aliás, eu tenho algumas recomendações de livros, tá? Que eu vivo fazendo para alunos, para pessoas próximas, e tem uma página no meu site destinada só a indicações, tá? Eu vou deixar o link ali. E dentro dessa página tem uma abinha ali que são as leituras essenciais, as que eu mais recomendo. Se não for da sua área, não importa, tá? Se não for numa área que você está mais querendo se aprofundar no momento, que é uma área de conforto tua, não importa, pode comprar sem medo os livros que estão naquela aba de essenciais, tá? Com certeza vão te ajudar pra caramba. Depois da modelagem do bem, e eu acredito que a modelagem do bem é a melhor forma de você começar a se entender um pouco mais e posteriormente entender o que você quer fazer da tua vida, vem o que eu chamo de aposta assimétrica. A aposta assimétrica, inclusive, é um tópico que eu li em alguma newsletter lá de 2023 do Dan Cole que me chamou muita atenção, porque foi algo que eu fui aplicando sem perceber na minha vida. Eu acredito que isso aqui vai te ajudar pra caramba também. A ideia da aposta assimétrica, ela é bem simples, pra ser sincero. Consiste em você achar um mercado, um modelo de negócio, algo que faça você não colocar o seu na reta e mesmo assim ter o máximo de retorno possível, tá? Hoje, o que seria um tipo de aposta simétrica para alguém que tá perdido na vida, vamos supor? Tem o TikTok Shop, tá? Tem o TikTok Shop. Hoje, se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse, sei lá, tanto conhecimento de mercado, eu iria para um TikTok Shop para tentar ganhar dinheiro, né? É um risco mínimo que você tem ali, só precisa investir um pouco de tempo ali, ter um conhecimento sobre edição, e o retorno em potencial, ele é gigantesco. Eu, inclusive, vou deixar no card aqui no izinho, um vídeo que eu fiz sobre o que eu faria hoje se eu tivesse começando sem resultado, né? Se eu tivesse conhecimento e sem conhecimento também, né? Se quisesse aparecer, se não quisesse aparecer, eu falei tudo sobre nesse vídeo. Eu também falo sobre essa questão do TikTok Shop. É um exemplo, tá, de aposta simétrica que a gente tem nos dias atuais. Risco mínimo, você não coloca o seu na reta, não coloca dinheiro, né? Você coloca tempo e você precisa ter uma informação, precisa ter conhecimento ali em dia para conseguir aplicar a estratégia. Mas o retorno que pode vir é insano, tá? Na época, tá, que eu estava escrevendo esse artigo, o que existia de aposta simétrica para minha vida era o seguinte: eu poderia passar o meu conhecimento adiante sem precisar necessariamente ficar investindo muita grana em anúncio. Eu poderia fazer diferente dos criadores que tinham infoprodutos, mas que precisavam de investir dinheiro, né, para ficar captando gente a todo momento. Eu podia fazer isso na época, porque eu já estava tendo um resultado bem expressivo no mercado de resposta direta, só que eu queria fazer isso como se fosse um hobby, né? Como se fosse um trabalhinho a mais que eu teria, mas que não fosse tão desgastante, né? Que eu não pensasse de fato como se fosse trabalho. Tanto que eu faço isso até hoje, né? Produção de conteúdo, criação de conteúdo hoje é algo que só me beneficia e eu não vejo como trabalho, porque o trabalho de verdade é o que eu faço ali dentro do mercado de resposta direta. Enfim, comecei a publicar o que eu fazia no mercado de resposta direta dentro de fóruns, né? O fórum mais famoso aí que a gente tem hoje no mercado de resposta direta é o Black Hat, né? Hoje eu não sei como estão as coisas lá dentro, mas na época que comecei a postar, né, os meus processos, documentar os meus processos, muita gente se deparou e muita gente começou a gostar. E com base nisso, muita gente conhecia a minha comunidade, que eu tenho até hoje, a tripulação, né, para infoprodutores,
E era isso, eu precisava só pagar R$ 100 por mês ali, ou seja, era um custo de investimento, entre aspas, né? Baixíssimo. Eu podia estar dentro de um ambiente onde muitas pessoas que seriam clientes em potencial poderiam se deparar com os meus processos. Fiz isso, muita gente veio até o meu funil e acabou comprando a minha comunidade, né? Então, é aquilo, é aposta assimétrica pura. Não tinha tanta intenção por trás. Cara, viu, gostou, ok. Não gostou também, ok, beleza. Mas mesmo assim, só de ter publicado um texto, as pessoas conheceram a minha metodologia, conheceram a minha comunidade e acabaram me dando dinheiro. Então foi um retorno infinitamente gigante, tá? Um retorno sem igual ali, comparado, né, um investimento ao que eu precisei colocar de energia ali para fazer essa publicação. Então, é esse tipo de coisa que você tem que tentar achar aí dentro da tua realidade. Algo que você consiga colocar a tua energia, teu tempo, ou se você quiser, teu dinheiro, mas sabendo que pode voltar uma enxurrada de coisa, uma enxurrada de resultado positivo para você. Essa é a ideia da aposta simétrica. Agora a gente chega num tópico que eu considero um dos melhores ali dentro do Power Spike, que é o estresse tático. O estresse tático, ele consiste em você achar coisas que te forcem a ter resultado, tá? Não é que te forcem a tomar ação. Claro, você vai se colocar ali numa situação onde você precisa tomar ações, mas a ideia mesmo é ficar com a cabeça concentrada no resultado, tá? Não adianta só tomar ação, tem que ter resultado com aquelas ações. É isso que o estresse tático ele faz por você. Algumas ideias de estresse tático, por exemplo, seriam o quê? Cara, você é infoprodutor, vamos supor, você cria conteúdo, você tem um produto ali para vender para as pessoas. Você está num processo de lançamento, tá? Vamos pegar um exemplo aqui onde você já construiu um certo tipo de audiência e você está fazendo um lançamento, beleza? Mas você ainda não terminou de gravar o conteúdo inteiro do teu infoproduto, você ainda não terminou de lançar ele na plataforma de área de membros ali. Ou seja, você está fazendo um lançamento de algo que nem está pronto ainda. É um estresse tático. Não é proibido fazer isso, mas isso vai te forçar a ver o resultado acontecer. Qual que seria o resultado nesse caso, né? Terminar todo o teu produto para deixar ele 100% ali na área de membros para quem acabar comprando no teu processo de lançamento. É um exemplo só, né? Você não precisa necessariamente ter algo pronto para lançar, beleza? Tem muita gente que faz isso por aí, inclusive dentro do mercado digital. Outro exemplo de estresse tático, né? Esse aqui eu apliquei pra caramba, é mudança de ambiente. Mudança de ambiente. Eu tô sempre me mudando para um lugar mais caro que o outro. Ou seja, hoje meu custo de vida, ele acho que não compõe nem 6 ou 7% da minha renda mensal, mas mesmo assim é um lugar caro que eu moro, que é um lugar mais privilegiado, por assim dizer, e é fora da realidade de muita gente. E se eu não fizer meu negócio dar certo, eu perco todo esse privilégio, entende? Então eu estou me forçando a cada momento da minha vida que passa a fazer as coisas darem cada vez mais certo. Outra coisa que podia ser um estresse tático também, um exemplo, né? Você comprar conhecimento. Comprar conhecimento também é um estresse tático. Por quê? Ir atrás de conhecimento não tem tanto custo. Agora, pagar por conhecimento tem sim um certo tipo de valor, além do valor financeiro. Você se obriga a consumir aquilo porque você pagou, né? Tem até um nome para isso, que me fugiu da cabeça agora, mas tem um nome para esse efeito, né? Quando você paga por algo, você se força a usar esse algo, você se força a consumir esse algo. Então, é uma ideia, você comprar cursos, você comprar livros, você gastar dinheiro de fato em educação, e isso vai te fazer tomar ações e ter resultado. O que seria o resultado nesse caso? Ficar menos burro que no dia anterior. Pensa aí na academia. Se você quiser ter resultado, você precisa estar estressando o seu corpo, né? É a mesma coisa que acontece com o teu cérebro. Você precisa passar por um estresse mental ali para de fato ir atrás de fazer as coisas e ter resultado, né? Então, a ideia central do estresse tático é você se forçar a ter resultado. Forçar as coisas a darem certo, tá? E você consegue forçar as coisas a darem certo. É só realmente querer, tomar muita ação e ficar com a cabeça no resultado a todo momento, tá? Claro que você também tem que ser inteligente nisso aqui. Eu, por exemplo, não me mudaria para um lugar que estaria completamente fora da minha realidade. O que seria fora da minha realidade hoje? Cara, um aluguel de, sei lá, 15 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Pra quê? Entende? Pra que eu faria isso? Tem que ter um estudo por trás daquilo que você quer realmente passar de perrengue, entende? Aí sim as coisas acabam funcionando e faz sentido ter o estresse tático, beleza? E até falando nessa questão da academia, né, se você quiser estressar teu corpo pra ter resultado e tudo mais, sendo com o cérebro a mesma coisa, a gente chega no próximo tópico que é o estético mental. Existe esse termo aí, né? Estético, né? Você tem um corpo estético, você tem um corpo aesthetic. Pra quando as pessoas falam que seu corpo é bonito, né? Que é um corpo padrão e coisa do tipo. Muita gente faz academia pra tentar chegar nesse aesthetic da coisa.
E por que não fazer a mesma coisa com o cérebro, tá? Você também consegue deixar o teu cérebro musculoso, por assim dizer, beleza? Então eu gosto muito dessa ideia também, porque quando você tá descobrindo, explorando coisas, você tá treinando o teu cérebro. Por mais que você ache que, sei lá, as coisas não estão dando certo, você não tá tendo resultado ainda, no final das contas, você vai perceber que, e essa é a ideia do Power Spike, né? No final das contas, você perceber que chegou no pico de poder, você também vai perceber que você teve resultado sim. Você esteve estudando por um período, você esteve malhando o teu cérebro, por assim dizer. Você esteve fortalecendo o teu cérebro, tá? E essa é a ideia principal aí do aesthetic mental. A mesma coisa que você faz com o teu corpo, né? Quando você vai pra academia treinar, você vai estar fazendo com o teu cérebro quando você abre um livro para ler, quando você lê um artigo, quando você assiste um tutorial, quando você assiste um curso, quando você, sei lá, é, estuda com alguém de certa forma, entende? Estuda com o professor, paga por uma mentoria, paga por uma consultoria, ou qualquer coisa que envolva você estar aprendendo algo. Posso falar hoje com autoridade que eu ganho a minha vida por conta do meu cérebro, né? Se não fosse todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos e que venho adquirindo cada dia que passa também, eu não teria a vida que eu tenho. E eu sou muito grato por isso, sou muito grato à informação por conta disso, né? Eu dou muito valor à informação por conta disso. Eu posso também dizer que eu tenho um cérebro estético, né? Eu venho malhando ele todo santo dia. Enfim, maneiras de deixar o teu cérebro estético, de fato, né? De conseguir aplicar esse tópico aí na tua vida. Leia mais livros, tá? Assista mais cursos, basicamente isso. Estude com pessoas certas, com as pessoas que realmente vão te passar um conteúdo que vai fazer sentido pro que você quer no momento. E mais importante de tudo, né? Eu acredito que essas respostas até ficaram meio genéricas. Desenvolva a sua árvore de habilidade, como se fosse um jogo, como se a vida fosse um jogo mesmo. Como eu falei lá no começo do vídeo. Você tem que moldar a tua percepção quando você pensa no Power Spike pra vida como sendo um jogo, certo? Então, a vida sendo um jogo, você vai ter o personagem principal, que é você, e você também vai ter uma árvore de habilidade. Conforme você vai passando as fases, descobrindo coisas novas, você vai aumentando a tua árvore de habilidades. Então você vai ter habilidades que são habilidades core, por assim dizer, habilidades-chave, principais, tá? Ler, escrever, habilidade de marketing também teria que ser uma habilidade principal, porque você tem que aprender a se vender. Vendas também, você não precisa. Você tem que aprender a se vender, mas também precisa aprender a vender coisas para as outras pessoas. Então, eu diria que seriam essas 4 habilidades principais. E com essas habilidades principais vão ter outras habilidades, subhabilidades, por assim dizer, que você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, sei lá, copy, edição, tráfego, gestão de pessoas, sistematizações, aprender a mexer em tais programas, né? Aprender, sei lá, aprender a desenvolver, aprender a configurar coisas num ClickUp, num Notion, aprender a trabalhar com outras pessoas de maneira tal, aprender a fazer funis de vendas, várias outras habilidades que vão aparecendo conforme você vai explorando e descobrindo coisas. Então, seria isso, tá? Como aplicar essa ideia do estético mental? Resposta genérica: leia livros, faça cursos, faça mentorias. Resposta mais aprofundada seria essa questão das habilidades, tá? Essa questão da sua árvore de habilidades. Eu costumo falar para as pessoas próximas, para alunos meus também, o seguinte: você tem 100 mil reais guardados na sua cabeça. Aqui eu já tô levando para um âmbito mais financeiro mesmo, tá? Mas você tem 100 mil reais na sua cabeça, guardados, que estão desesperados para irem para tua conta bancária. Se você não tem esse dinheiro na mão ainda, você tem que ter pelo menos ele na tua cabeça, beleza? Então, é estudando bastante, adquirindo conhecimento, adquirindo experiência através do teu conhecimento, que em algum momento você vai conseguir transformar esse 100k que estão na sua cabeça em algo de fato material, dinheiro em espécie, para você conseguir pegar na mão. E isso só se dá através do teu cérebro, né? O teu cérebro, o formato que o teu cérebro tá. Se ele tá malhando, se ele tá em dia, entende? Se ele tá realmente levando a esse resultado no futuro, né? 100k, 200, 300, 1 milhão, o que você tiver de objetivo financeiro. Existe algo injusto na nossa vida, que é o seguinte: é muito difícil a gente saber o que a gente quer, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer da vida, com quem a gente quer casar, onde a gente quer morar. É muito difícil a gente ter a resposta para essas coisas, né? Existe estudo, existe experimentação para a gente conseguir essas respostas. Em contrapartida, e aí que vem a parte injusta da vida, que eu considero pelo menos, é muito fácil você saber o que você não quer da sua vida. Olha que interessante isso. É por conta disso que a gente cria uma antivisão, porque a gente foca no que é fácil da gente conseguir captar, né, capturar de coisas ruins, de acontecimentos ruins, e trabalhar bastante para não deixar
essas coisas que a gente vai colocando na nossa antivisão acontecendo, tá? Então, essa seria a ideia, o trabalho da antivisão. Fazer com que você anote várias coisas que você não quer que aconteçam na sua vida e então você trabalhar em cima dessas coisas que você vai pensar para de fato não deixar essas coisas acontecerem. Um exemplo bem bobo aqui. Eu não quero perder todo o meu dinheiro na minha conta bancária. O que eu preciso fazer para isso então? Trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, achar formas de ganhar mais dinheiro. Aqui eu dei um exemplo genérico, mas quanto mais você vai pensando aí na sua vida, quanto mais você vai refletindo, mais coisas você vai conseguir capturar, né? E vai conseguir anotar dentro de um caderninho. Tem um caderninho que eu tenho aqui, que vive comigo na minha mesa, e é nesse estilo aqui, tá? Você compra na Amazon ali por R$ 30, R$ 40, não sei. Tem vários desse aqui pequenininhos. E em vários desses aqui, eu vou anotando aleatoriamente, tá? Tem alguns que eu faço algumas sessões, mas grande parte dos dias eu vou anotando de forma aleatória o que eu não quero que aconteça. Eu coloco antivisão, 2 pontinhos, e o que eu não quero que aconteça. Isso, de certa forma, fixa na minha cabeça. Não sei como explicar isso aqui, mas fixa na minha cabeça e eu tô me vendo ali depois trabalhando em coisas para não deixar aquilo acontecer. Então, é assim que você vai criando a tua antivisão. Pense em várias coisas no quesito ambiente, no quesito individual, que você não quer que aconteça no teu ambiente, o que você não quer que aconteça com você, e também no quesito coletivo, né, o que você não quer que aconteça em relação aos outros na sua vida, e aí você anota todas essas coisas e trabalha depois para de fato não deixar isso aqui acontecer. É muito interessante pensar no reverso da coisa para que a gente consiga encontrar mais respostas em tempo recorde. Essa é a ideia, é isso que a antivisão faz por ti. Na época que eu estava escrevendo o artigo Power Spike, eu lembro que eu escrevi sobre o que eu chamo de triplo A, né? É a fórmula perfeita. Hoje eu mudei o nome, né? Eu alterei o nome disso aqui, mas na época eu achei interessante deixar daquela forma, então eu vou explicar e depois vou explicar o upgrade que eu fiz nessa fórmula. Ainda é uma fórmula perfeita, é uma fórmula natural e é uma fórmula que precisa existir na tua vida, tá? Quando eu criei o AAA, eu falava o seguinte, né? O AAA ele consiste em você aprender, depois você aplicar e depois você acumular, tá? Quando eu fiz o upgrade, seria um upgrade de pensamento, né? Eu fiz uma atualização na forma de pensar nisso aqui. Eu mudei para explorar, criar e acumular, tá? Uma simples mudança aí nas duas primeiras etapas. Primeiro você explora, depois você cria e depois você acumula. Esse, inclusive, é o tema central da minha newsletter, tá? Para quem não sabe, dentro do meu site eu tenho um campinho ali onde eu pego o seu e-mail e eu te passo um texto ou dois por semana, ou às vezes eu nem posto nada, tá? Para você que acaba gostando de algum tipo de conteúdo mais próximo meu, né? Algumas coisas que acontecem na semana, alguns pontos de vista que eu tenho, alguns conteúdos puros mesmo, né? Sobre alguma coisa que acaba sendo interessante aí pra galera que tá na nossa bolha. Enfim, achei só interessante de comentar sobre isso aqui. Vai estar aí o site, inclusive, se você quiser conhecer mais sobre a newsletter, né? O que você recebe, como pode te ajudar também. E, enfim, sendo o tema central da newsletter, eu penso o seguinte sobre essa sequência, né? Primeiro, a pessoa, ela tem que aprender a explorar, ela tem que aprender a descobrir as coisas. Ela tem que primeiro entender que ela precisa descobrir coisas, porque se ela não vai atrás de conhecimento, vai atrás do desconhecido, ela vai ficar no mesmo lugar. Depois de explorar as coisas, essa pessoa ela vai ter criado um repertório para conseguir criar. E, cara, a construção é o fundamento das coisas, é como você dá vida às coisas, né? Coisas que podem ajudar os outros. Então, se você explorar coisas certas e criar coisas certas, é muito difícil você, no final das contas, não acumular positividade, não acumular resultados, não acumular dinheiro, não acumular vitórias, tá? Mas antes disso tudo, você primeiro vai acumular derrotas, tá? Prejuízos, coisas ruins também, beleza? É o contraste da coisa que você tem que entender para colocar isso aqui em prática. As coisas ruins precisam acontecer para depois coisas boas acontecerem em seguida. E sempre acontece se você não para, tá? Então, essa seria a sequência. O que antes era o famoso AAA, agora é o que eu chamo de explorar, criar e acumular. Primeiro você explora, passa muito tempo explorando, explora todo dia, cria todo dia e acumula todo dia. Tudo que você faz na sua vida te leva em algum momento para algum lugar. Eu já dei um pouco de spoiler anteriormente sobre essa parte aqui, mas agora a gente vai se aprofundar, tá? A questão do lucro experimental é quando você faz determinadas coisas e, por mais que você não tenha um resultado com aquilo, você ainda lucrou. Por quê? Você teve a experiência. Se você colocar na tua cabeça de que tudo que você faz é um projeto,
você vai começar a enxergar as coisas de maneira diferente. Então, ao invés de fazer as coisas aleatoriamente, comece a pensar, esse aqui é um projeto que eu estou fazendo que vai durar quanto tempo? Isso aqui vai me beneficiar em quê? Qual o resultado que eu vou ter com isso aqui? E aí você começa a pensar de maneira mais clara. Porque se você simplesmente sair estudando tudo por estudar, assistir um monte de vídeo de maneira aleatória sem anotar as coisas que você está querendo aprender, e fazer tudo de maneira aleatória, em algum momento você vai para algum caminho que não era aquele que você queria de fato. E se você olha para trás, sim, você teve um lucro experimental porque você teve experiência, você testou coisas, mas podia ter sido melhor. Eu vejo o lucro experimental como sendo algo que faz sentido quando você tem essa visualização de projeto. Então, quer começar um plano de academia, vai ser um projeto de quanto tempo? Um mês? 3 meses? 6 meses? Um relacionamento com alguém vai ser algo de curto prazo? É um projeto de longo prazo que você quer ter? Teu empreendimento aí, financeiro, é um projeto de curto prazo também, eu quero fazer isso aqui, eu quero construir isso aqui por 3 meses, qual que é o resultado que eu espero ter disso? Quando você tem essa visualização de projeto para as coisas que você vai fazer, você começa a ter uma clareza maior das coisas e para de fazer as coisas de maneira aleatória, você começa a dar mais atenção para os detalhes. E no final das contas, por mais que você não tenha tido o resultado ou o resultado que você queria, você ainda tem aquele resultado oculto, por assim dizer, que seria esse lucro experimental. Você testou coisas, você experimentou coisas. Ou seja, o lucro foi disso aí, do teste, da experiência. E se você consegue pensar dessa forma, é muito difícil você se frustrar, tá? Com várias coisas que você for fazer aí na sua vida. A gente tá quase chegando na segunda fase aqui do Power Spike, mas me deixa saber aí nos comentários. Tá sendo interessante? Você conseguiu entender esse background que eu passei? Todas essas 7 fases que a gente passou juntos aqui até agora estão realmente fazendo sentido para que você consiga aplicar o quanto antes, beleza? Vou só dar uma recapitulada aqui rapidamente por cada fase. A gente falou sobre modelagem do bem, então não adianta, você tem que ter uma pessoa para que você consiga seguir, identificar pontos positivos da personalidade dela e trazer para a tua vida e não copiar, modelar, tá? Porque se você copia, você pode acabar se frustrando, você vai viver a vida de outra pessoa em vez de viver a tua vida. Depois a gente falou sobre aposta simétrica, então você tem que achar um mercado onde você não precisa colocar o seu na reta. E se você colocar tempo, energia ou até mesmo dinheiro, se você quiser, as possibilidades de ganho, o retorno, ele tem que ser muito grande, tá? Então você tem que achar o quanto antes esse tipo de mercado, beleza? Eu já até dei um exemplo ali anteriormente e passei um cardzinho para você assistir outro vídeo que vai te ajudar a complementar um pouco mais essa linha de pensamento. A gente também falou sobre estresse tático. Gosto muito desse tópico porque a gente acaba falando sobre algo que te força a funcionar, força você, o seu negócio a dar certo. A gente também falou sobre estética mental. A mesma coisa da academia você vai estar fazendo com o teu cérebro. Enquanto você malha o teu corpo, você também tem que malhar o teu cérebro. Ele precisa ser tão estético quanto o seu corpo. Essa é a ideia do estético mental. A gente também falou sobre antivisão, porque é muito mais fácil a gente saber o que a gente não quer do que, de fato, saber o que a gente quer da vida. A gente também falou sobre o AAA, que eu dei o upgrade, e hoje se tornou a exploração, a criação e o acúmulo, beleza? Esse é o tema central da newsletter. Te convido a fazer parte, inclusive. E a gente falou por último agora sobre o lucro experimental. Se você leva as coisas que você faz na tua vida como projeto, nada é perda. Tudo acaba sendo um lucro experimental, no fim das contas. Agora, a gente vai começar a flertar com a parte 2. A gente vai começar a partir ali para a fase 2, onde a gente vai falar da monetização. Então, tudo que eu estava falando até agora se tratava de descoberta. Agora, o que eu vou falar daqui para frente se trata de monetização a partir de um ponto de vista do que funcionou para mim, beleza? Então, eu vou te dar algumas coordenadas, algumas dicas aqui do que pode acabar funcionando para você também, e tudo isso com base do que funcionou para mim. E eu acredito que seja muito útil aí para quem se depara com Power Spike, beleza? Independente do que quer fazer da vida. Eu vou falar então sobre o que eu fiz e o que eu te aconselho a fazer, beleza? Independente do mercado que você está inserido, mas se tratando de informação, se tratando de conhecimento adquirido, essa aqui eu julgo ser a melhor sequência para que você aplique num longo prazo. Lembrando que eu sou uma pessoa que não gosto tanto de falar sobre coisas de curto prazo, estratégia de curto prazo. Eu sempre tento, sim, ter o conhecimento do que funciona no curto prazo, mas pensar, né, ter essa engenharia reversa sobre a coisa, pensar bastante sobre o que pode acabar funcionando a longo prazo, em tantos meses, em tantos anos, porque aí sim eu sei que eu vou estar construindo algo grande. Lembrando, a gente explorou bastante nessa primeira fase, é uma fase de descoberta, de exploração. Depois a gente quer começar a construir, criar coisas novas para as outras pessoas e monetizar, acumular capital em cima disso, acumular experiências, sejam elas negativas,
positivas, claro, vamos buscar as positivas, mas no final das contas a gente quer conseguir monetizar. E é o que faz a fase 2 aqui do Power Spike ter vida, ok? Então, primeiro de tudo, eu vou falar sobre o meu modelo de negócio, eu vou falar meio que o que eu acabei fazendo, que funcionou, e o que você pode acabar seguindo também para monetizar teu conhecimento. Porque não adianta nada você fazer tudo o que eu falei aqui na fase 1 e esquecer que na fase 2 você precisa monetizar. Mas monetizar o quê? Então, que seja o teu conhecimento. Essa é a linha de raciocínio, né, do Power Spike. Você aprende a se beneficiar da aprendizagem alavancando as coisas aí que você acabou aprendendo, acabou descobrindo. Aqui na fase de monetização, essa segunda fase do Power Spike, eu poderia quebrar em muitos tópicos vários assuntinhos que vão complementar essa fase de monetização. Dentro do artigo que eu escrevi, que inclusive é de graça para você ler, basta entrar no Telegram, a mensagem fixada vai ser o PDF desse artigo de 40 páginas para você fazer leitura. Eu aposto que você mata em uma tarde, uma boa manhã ou uma boa tarde de leitura, tá? Relaxa. Então aconselho você dar uma lida também no artigo. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo aqui até agora, eu recomendo você dar um pause, consumir a primeira fase ali no artigo, porque tem muita coisa que tem no artigo e eu não falei aqui, porque senão daria um vídeo extremamente extenso aqui. Eu teria que me aprofundar muito em muitos detalhes. E o foco mesmo é fazer você conhecer esse universo, saber que existe isso aqui, essa sequência inteira que eu tô te passando, beleza? E como isso pode ser útil para ti no teu autodesenvolvimento. E enfim, agora na fase 2, a gente quer entender como que a gente pode monetizar, certo? Ao invés de eu ficar falando sobre cada tópico que tem dentro do Power Spike no artigo real, né? Eu quero só fazer a sequência, beleza? Do que eu fiz e do que você pode acabar fazendo também, que vai fazer sentido com o momento do Power Spike ali e que vai te ajudar a monetizar também, beleza? Então, a ideia aqui é descobrir, ter muito conhecimento, explorar bastante, conseguir conhecimento sobre coisas que você gosta, sobre coisas que fazem sentido, beleza, para o teu momento atual, e depois dar um jeito de monetizar essas coisas, tá? Então, o que eu recomendo você fazer a partir de agora? Em sequência, tá? Vamos lá. Lá na fase 1, a gente falou sobre aposta assimétrica. A ideia é que você ache algo que você consiga não precisar colocar o teu na reta e mesmo assim ter muito retorno. A minha recomendação mesmo é que você tente aplicar um processo que vai te dar algum tipo de resultado em qualquer área da vida. Aqui a gente não está falando de necessariamente ganhar dinheiro. Cara, você vai achar alguma coisa que vai te ajudar no teu autodesenvolvimento aí, se tratando de corpo? Beleza, vai atrás então. O que você pode dispor de menos tempo, menos energia e menos dinheiro e conseguir o máximo de retorno possível? Vai fazer com dinheiro? Beleza. Que tipo de processo de venda você pode aplicar ali, onde você consegue colocar um pouquinho de tempo, não precisa investir em nada e pode te dar o maior retorno possível. É tratando de relacionamento também, pode ser algo que você pode até ensinar outra pessoa no futuro, qualquer coisa que seja. Tenta achar isso o quanto antes. Depois que você passar por essa fase de aposta simétrica, muito provavelmente você vai ter muito lucro experimental. Se você pensa em formato de projeto, né? Cara, tudo isso aqui que eu estou fazendo é um projeto, essas coisas que eu estou fazendo é um projeto que está me ajudando a melhorar em X, Y, Z coisa. Se você tiver com esse pensamento em dia, vai ter lucro experimental no final das contas. Impossível não ter, beleza? Passando por essa primeira fase, então, de descoberta, você vai ter muito repertório, ou seja, você vai poder documentar o processo que fez você ter resultado em algo, seja dinheiro, seja relacionamento, seja saúde, qualquer coisa. Você vai documentar todo esse processo que te levou a algum resultado e você vai criar algo para passar para uma pessoa, tá? Você vai pensar, existe alguém na internet que passou, sei lá, está passando por algum desses problemas que eu já passei e que, ao se deparar com essa documentação minha, vai conseguir resolver esses problemas, vai conseguir também passar pelo mesmo caminho que eu passei até ter o resultado que eu tenho? Se sim, por favor, constrói algo que vai servir para essa pessoa e compartilha num ambiente onde várias outras pessoas vão poder ver. Você está pensando em uma pessoa e você está compartilhando com o mundo inteiro. Então, você não vai achar só essa pessoa específica que você está tentando achar. Você vai achar várias dessa pessoa, se é que você está conseguindo me entender até agora. Então, se você produzir algo que vai servir para um único avatar, por exemplo, várias pessoas na internet, se for publicado, vão se deparar com isso. Ou seja, no YouTube você pode ter uma alavancagem exponencial. Sei lá, no LinkedIn, se for algo mais corporativo. Se for no Twitter, dependendo da localização que você se encontra. É, Se for através de anúncio pago também, né? Aí não vai ser tanta aposta simétrica dessa fase de monetização, mas você está conseguindo me entender? Se você conseguir construir, achar um palco e conseguir passar essa sua comunicação adiante, várias das pessoas, tá, que você tá colocando ali no centro como avatar, vão se deparar com esse processo que você documentou
e vão começar a se tornar sua audiência. Essa seria a primeira etapa, tá, do que a gente quer fazer na fase de monetização. Construir uma audiência. Depois que a gente constrói uma audiência, ou seja, um público que se deparou com o seu conteúdo, gostou e te seguiu de certa forma, se inscreveu no seu canal, seguiu você no Instagram, engajou com você de certa forma, aí você vai para a segunda etapa. Você vai construir uma lista, ou seja, lista de pessoas mais engajadas, as que mais tendem ou a te dar dinheiro ou a continuar engajando com seus conteúdos, ou uma lista de pessoas que vão compartilhar teu conteúdo. Muita coisa a se pensar nisso aqui. Mas a princípio você quer listar pessoas que compram de você. Lembrando que audiência é um público longo, é um público amplo. Lista é um público filtrado, ou seja, você entende exatamente quem são aquelas pessoas ali que estão em determinada lista. É como se fossem baldes e você está separando por balde cada modelo de cliente ou de lead, né, potencial cliente. Eu acredito que aprendizagem é uma obrigação diária que cada ser humano deveria ter. Pensa nisso como uma tarefa que você tem com você mesmo, todo santo dia, que você precisa concluir essa tarefa, e que também é uma tarefa obrigatória para que vá satisfazer o seu você do futuro, tá? Pensa dessa forma. Se você estiver aprendendo todo dia, em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa importante vai acontecer. Algum resultado importante vai acontecer. É nesse momento que a gente identifica o nosso Power Spike, tá? Então, se você descobre e fica nesse ciclo infinito que eu acabei de falar, de descoberta e monetização, alguma hora, todas as coisas que você quer e que você vivia falando pra você mesmo, né, como objetivo, e que você queria, e que você anotava, e que você visualizava, vão acontecer, vão funcionar, beleza? Basta não parar. É basicamente isso que eu teria para falar, né? De forma mais genérica. Mas, agora, não de forma tão genérica, né? Se você se desenvolver de fato com base em aprendizagem, com base em descobertas, né? Que vão servir para completar a tua árvore de habilidade, é impossível as coisas não darem certo lá na frente. Esse vídeo tá ficando um pouco longo, não sei ao certo quanto tempo vai dar no total, mas até agora eu acho que eu falei tudo o que eu precisava falar para apresentar mesmo esse universo do Power Spike. A leitura do artigo, ela é muito importante, tá? Porque ela vai complementar muito do que eu passei aqui no vídeo, beleza? Essa última fase, inclusive, de monetização, ela é muito extensa, tá? Eu falei isso mais cedo, é muito extensa. Eu poderia falar sobre tanta coisa aqui de maneira mais aprofundada, só que eu vou estar conversando com muita gente diferente, né? Ao passar esse vídeo aqui. Mas eu acredito que eu cumpri bem a minha tarefa de não ficar falando de coisas genéricas, né? Que a gente acaba vendo no YouTube todo santo dia de diversas pessoas diferentes, né? Sobre sono, sobre treinar, sobre alimentação, coisa que a gente já sabe que a gente precisa fazer, né? Mas e o restante, né? O restante que realmente compõe o crucial da coisa, beleza? Aprender da forma certa, aprender a modelar, aprender a ter experiências corretas, aprender o que a gente não quer de fato e, principalmente, né, lá na frente, aprender a monetizar as coisas que a gente faz na nossa vida atualmente, beleza? Não adianta você ter experiência de tanta coisa, conhecimento de tanta coisa, se você não consegue monetizar em cima disso, beleza? E é assim que você acaba construindo também liberdade, né? É assim que eu construí minha liberdade. Eu aprendi certas coisas me expondo, descobrindo, explorando coisas diferentes que me faziam fazer eu sair da minha zona de conforto. E com base nisso, com o tempo, eu fui documentando, apresentando a outras pessoas e vendendo meu conhecimento, beleza? Eu acredito que essa seria a última etapa aí para qualquer coisa que você vai fazer. Venda o seu conhecimento. Se esse vídeo aqui foi importante para ti, me deixa saber, comenta aí. Eu quero saber tua opinião em cima dos tópicos que eu passei aqui, beleza? Não deixe de estar lá no Telegram, tá? Porque além de pegar no post fixado o artigo do Power Spike, você também vai se deparar com algumas outras coisas que eu acabo passando por ali durante a semana ou durante o mês, beleza? Lá no Instagram eu acabo me comunicando de maneira mais profunda, então eu recomendo você me dar um follow lá, beleza? Me seguir por lá. E os links úteis aí que eu falei durante o vídeo vão estar aí na descrição também, tá? Então, a página de indicações, o meu site, se você quiser dar uma aprofundada ali na newsletter, fique à vontade, beleza? Até o próximo vídeo então, espero que tenha sido útil e valeu!